Você tem 3 minutos, especial para você que é jovem, ou para você de repente enviar para algum amigo, alguém da sua família, que seja jovem, talvez o vídeo mais importante aqui do canal e talvez também o vídeo mais importante que você possa assistir. Para você compreender um pouco mais sobre a vida, compreender um pouco mais sobre satisfação, felicidade, alegria e sobre como essa vida pode ter valor e importância para você. Eu sou o Rony Tubarão e esse é o Você Tem 3 Minutos. Então já começamos aí com a seguinte pergunta para você que agora está consciente que esse vídeo é realmente muito importante para você. E a pergunta é: o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta é bastante interessante porque remete, talvez, a você, a sua infância, ou há pouquíssimo tempo, caso você seja um adolescente ou um jovem entre 16 e 25 anos. O que você quer ser quando crescer? Bom, como você mesmo pode ver, este aqui sou eu no ano de 1993. Nessa época eu tinha 7 anos de idade e claramente, como você pode perceber, eu brincando aqui com a vesguice, né? Aqui na cacunda do meu amado e também finado pai, fazendo uma posição de ataque. Por quê? Porque desde aquela época eu já sabia exatamente o que eu queria ser quando crescer. Não sei se você percebeu pela cartola e pelos meus caninos. Obviamente eu queria ser vampiro. Eu sempre soube, sempre sonhei que quando eu crescesse eu ia querer ser vampiro. Mas para você entender o porquê que eu queria tanto ser vampiro, o porquê que eu tanto amava esses dentes de vampiro aqui, eu vou tentar explicar para você a origem da alegria, do respeito, da consideração e da vontade de estar acordado. Este aqui é meu amado pai, o nome dele era Tarcísio Gomes de Abreu, o vulgo Chacrinha. E o vulgo Chacrinha, o ilustríssimo Tarcísio Gomes de Abreu, ou apenas pai, como assim eu o chamava quando era vampiro, ele não foi um homem de posses, ele foi um homem com dificuldades financeiras. Não um homem pobre, um homem com dificuldades financeiras, sem estudos, nem a terceira série. Não era um grande ícone da inteligência, mas foi certamente um grande sábio. Um homem que ajudou diretamente a formar a minha pessoa, que hoje sou eu, que ajudou a moldar o caráter que eu adquiri e a forma com que eu passei a olhar a vida, com questionamento, com alegria, com felicidade, sempre observando o lado bom das coisas, mesmo quando as coisas não pareciam tão boas. Você deve estar se perguntando agora: ok, Tubarão, onde você quer chegar? Todo homem ou mulher que teve uma boa criação de seus pais, quando assim os perde, costuma ter uma certa saudade dos seus pais. Então, obviamente, você, como um homem que aparentemente tem um certo caráter, deve ter o mesmo entendimento. Calma, eu vou chegar até lá. Vou chegar até lá para você entender sobre a alegria da vida, sobre o que você quer ser quando crescer e por que eu queria tanto ser vampiro. Como eu já falei aqui, eu não tinha grandes posses, mas eu apreciava muito a presença do meu pai. A gente ria muito, se divertia muito. Eu me recordo que ainda nessa idade aí, nessa época, né, ele se esforçou bastante, estava desempregado, ele tinha uma oficina, acabou que ele faliu por questões pessoais dele, comportamentos que ele teve, o que não é importante no momento, mas que fez com que ele se tornou ambulante por um tempo, vendeu algodão doce, vendeu espetinho, depois acabou o final de sua vida trabalhando no hipermercado. Sendo assim, se atualmente trabalhar no hipermercado já não paga bem, imagina naquela época, era um pouco mais terrível. Eu estava aqui com a roupinha legal, que foi dada de presente para mim por uma madrinha, pela minha madrinha Gels. Meu tênisinho aqui foi meu tio Pedro que me deu, que eu me recordo exatamente, mas o presente que eu mais gostava eram esses dentes aqui, que veio em par, veio 2. Eu fiquei uns 2, 3 anos brincando com esses dentes de vampiro e eu descobri que eu queria ser vampiro. Mas o pensamento principal é o seguinte: por que eu criei tanta fixação por ser vampiro e o que isso tem a ver com você e eu querer ser algo quando crescer? Bom, meu pai, sem essa condição financeira de me presentear, ele não poderia me dar um skate. Se me desse um skate, talvez eu sonhasse em ser, quando crescer, um Bob Burns Squish. Ele não pôde me dar uma prancha. Para quem sabe, eu queria ser, quando crescer, um Gabriel Medina. Ele não tinha como me dar de presente uma bola. Então jamais pensei em ser o Pelé, o Neymar ou o Romário. Sendo assim, ao mesmo tempo, meu amado pai tomou a melhor decisão de todas. Apesar dele não ter dinheiro para me dar presentes mais caros ou rebuscados, ele conseguiu concatenar numa mesma ideia, ele conseguiu unir no mesmo propósito, num presente tão simples e barato como um par de dentes vagabundos de plástico comprado no terminal
para presentear o seu filho no seu aniversário de 7 anos, os dentes, ele conseguiu fazer com que eu ficasse mais em casa para não ter que jogar bola ou andar de skate ou bicicleta na rua, até porque ele não teria como me presentear com aquilo. Mas ainda assim ele evitava que eu ficasse na rua, num bairro periférico, em extrema expansão e excesso de violência também. E ao mesmo tempo ele começou a me explicar as características de um vampiro em desenvolvimento. Ele explicou que o vampiro em desenvolvimento, ele não chora à toa, ele é valente, ele busca resolver os seus próprios problemas. Por que ele afirmava isso? Ele tentou já colocar, incutir na minha mente esse tipo de pensamento. Bom, meu pai já sabia que, pela sua própria aparência, mais de 50 anos à época, eu com apenas 7, que provável, visto a vida alimentar que ele levava, sem muita saúde, que ele não duraria para sempre. Então ele tratou de alguma maneira de começar a sempre colocar esses valores. Você tem que ser independente, inteligente, buscar conhecimento, ser mais forte, cuidar da mente, do corpo, da saúde, do contato com as pessoas, respeitar aquele que tem autoridade, saber usar a autoridade sem humilhar sobre aqueles que você tem autoridade, buscar a sua espiritualidade. Me explicou sobre a lei da frequência, os campos vibracionais. Você é o que você atrai. Não fale mal de ninguém. Ele tinha umas orações interessantes, apesar do seu baixíssimo estudo. Me ensinou sobre dinheiro, viver sempre com menos do que eu ganho, gastar menos do que eu ganho. Porque ele sabia que ele ia, sabia que isso eram características de vampiro. E vampiros não reclamam das adversidades. Vampiros cuidam de si mesmo. Vampiros percebem que, quando precisam de algum conhecimento, eles vão à procura. Eles leem livros, vão assistir palestras, pagam por cursos e aprendem e aplicam. Assim ele me ensinou, assim me doutrinou. Por muitos anos funcionou. Eu acreditava que a qualquer momento eu olhava, poxa, tá caindo um dente meu de leite, vai cair o próximo. E eu imaginava que era um vampiro. Era bem interessante, mas o quanto que isso entrou na minha mente e o quanto que isso é uma memória até hoje para mim. Meu pai se foi, infelizmente, quando eu tinha 19 anos de idade. Isso foi algo bem terrível, mas ainda assim, na semana de seu leito de morte, ele me disse algo interessante. Ele falou comigo assim, na quarta-feira, sendo que ele faleceu no sábado, disse: filho, eu sempre soube que você era o mais inteligente dos seus 3 irmãos. Porque, na verdade, eu era bastante problemático. Então ele queria fazer eu acreditar que eu não era, que eu era melhor. Até a minha adolescência, eu era além do menor, eu era o mais baixo e ainda sou o mais baixo. Eu era o mais fraco, o mais doentinho, o que mais eu trabalho, o que mais foi ao hospital e o que mais teve problemas na escola. E é interessante recordar que ele incutiu esses valores desde novinho na minha cabeça, me enganando, falando, não, você vai ser um vampiro quando crescer, vai ser um grande vampiro. E quando já velho, com 19 anos, trabalhando, buscando os meus sonhos, e ele doente, enfermo no hospital, quase entrando aí em estado de coma e depois sucumbindo à existência, ele mais uma vez me enganou e falou, filho, se tem um cara que eu acredito na capacidade e competência, é você. Sempre será o meu vampirinho favorito. Acho que funcionou. Hoje eu sou policial militar, tatuador, cantor, compositor, escritor, humorista, youtuber, redator, empresário, ou seja, eu tenho todas as características que ele percebeu desde jovem de vampiro. Eu me tornei vampiro assim como prometido. E você? O que você vai ser quando crescer? Já escolhi o meu futuro, meu presente, já sei do meu legado, das características já identificadas pelo meu pai. Talvez, de repente, você não tenha tido alguém presente de autoridade para te dar essas influências. Não estou falando que possa ser eu, mas por que não ser você? Não ser você essa pessoa capaz de se auto-influenciar, se automotivar, colocar os projetos no papel e depois na prática. Por que não você não decida, talvez agora, com a idade que você tem, ser um vampiro também? Eu sou o Rony Tubarão, esse foi o Você Tem 3 Minutos de hoje. Considere se inscrever, ativar as notificações, que até gaguejei, né? Porque tem vídeos diários aqui no canal. Legal, esse vídeo foi interessante. Até o próximo vídeo. E se você quiser adquirir o melhor manual prático para atingir o sucesso, basta clicar no link na descrição do vídeo. Lá tem um vídeo de 25 minutos que vai ser importante para você compreender o que eu posso te oferecer.